Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de iniciação à flauta doce soprano. Lembrando que eu sou a professora Luzia Capistrano e estou mais uma vez aqui com vocês para poder apresentar novidades sobre o estudo da flauta doce soprano. Nós já tivemos 2 encontros anteriores, hoje é o nosso terceiro encontro, ou seja, nossa terceira aula, e hoje nós vamos falar sobre embocadura, sopro e posições das notas Sol, Lá e Si mais graves. Então hoje nós vamos trabalhar especificamente com essas 3 primeiras notas, ou seja, as 3 primeiras posições que vocês vão aprender na flauta doce soprano. A flauta doce soprano, ela é dividida em 3 estruturas. Nós temos a parte onde fica a embocadura, que é a cabeça. Essa parte aqui onde nós temos esses furos correspondem ao corpo da flauta. E essa estrutura aqui onde a gente tem esses 2 furos, a gente chama de base, certo? Então a flauta é dividida em 3 partes. Se nós desmontarmos a flauta, ela vai estar dividida nessas 3 partes. A cabeça, o corpo e a base. Para montar é bastante fácil. Então você monta primeiro a parte da embocadura, né, da cabeça com o corpo. E na montagem você tem que perceber que o alinhamento aqui do bocal, onde fica a embocadura, tem que estar alinhado com a parte dos orifícios, né? Então, não deixem a flauta de vocês aberta, tá, pessoal? Para evitar desafinação. Então, tem que fechar toda. Então, aqui vocês estão vendo que os orifícios já estão alinhados com a parte da embocadura. Ótimo. Agora, a parte da base. A parte da base eu coloco aqui. Quando os dedos de vocês estiverem posicionados na posição fechada, para que você consiga tocar somente um orifício em algumas notas, você tem que girar um pouquinho, né, essa base para o lado direito. E aí, você vai tentar ver se os seus dedinhos ficam realmente posicionados. E quando você faz esse movimento, você consegue só que um orifíciozinho fique exposto. Ou seja, isso aqui é uma nota, essa posição toda fechada só com orifício. A limpeza da flauta doce, depois que vocês utilizarem, deve ser feita com o sabão neutro, o líquido neutro, tá? Principalmente nesse período que nós estamos agora, que exige muito mais higienização. Então, depois que eu utilizá-la, eu vou lavar ela com um sabãozinho neutro, deixar secar e enxugar também as partes por dentro com uma flanelinha, tá? Você pode desmontar da forma que eu expliquei para vocês e limpar com a flanelinha macia. Vai acumular, às vezes, um pouco de saliva aqui na embocadura. Então, nós geralmente costumamos soprar essa parte aqui, esse orifício, para que a saliva saia por aqui. E aí a gente vai tirando esse excesso de saliva. Com a mão direita, tá? Nós vamos segurar com o polegar aqui, essa parte do corpo. E com os dedos, 1, 2, 3, 4, que a gente vai cobrir esses 4 primeiros orifícios, tá? 1, 2, 3, 4. E o polegar aqui embaixo. Com a mão esquerda, novamente, polegar na base. E aí você vai pegar esses dedos aqui, olha. 1, 2, 3. E vai fechar esses orifícios. A base aqui embaixo. Dependendo da nota, você vai ter que inserir o polegar aqui e fechar esse orifício de baixo, tá? Então, aqui eu tenho a posição da flauta toda fechada, ou seja, todos os orifícios fechados. Esses 4 primeiros dedos aqui, em cima, polegar embaixo, mão direita, mão esquerda, base, na base, né, embaixo da base, tapando esse orifício. Esses 3 dedos aqui, nesses demais orifícios, e o indicador fica solto, tá bom? O posicionamento, você deve inclinar um pouquinho para baixo. O sopro, você vai primeiramente aprender a colocar o seu lábio sobre a embocadura. O lábio inferior e o superior devem meio que beijar aqui a pontinha da flauta. Olha. Tentem dar um soprinho agora, remetindo a vogal U. Isso com todos os dedinhos, tá? Nos orifícios da flauta. A postura é muito importante. Se eu soprar demais, ou seja, colocar muita força,
vai sair uma outra nota. Se nós temos alguns golpes de língua, ou seja, que a gente vai utilizar a pontinha da língua, tá? Para poder fazer meio que a sílaba tu, 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 tu. Com a posição ainda toda fechada, tenta emitir essa sílaba tu, tu, soprando. Esse tu que vocês emitiram é o golpe de língua, que a gente utiliza bastante como técnica dentro da flauta doce soprano, tá? E nesse curso nós vamos utilizar então o tu, que a gente chama de staccato, e vamos utilizar o legato, ou seja, uma nota ligada à outra. A respiração também é algo muito importante na flauta doce, porque com ela você vai conseguir emitir notas mais longas ou mais curtas. Então, o exercício de respiração é muito importante nesse contexto. Agora eu vou apresentar para vocês o slide. Então, nós temos que as partes da flauta doce, a região da peça da cabeça, onde a gente encontra a embocadura, o corpo, onde tem os orifícios, e a parte da base. Inclusive, eu expliquei para vocês como montar e desmontar e limpar. Então, também falei para vocês que a embocadura deve tocar levemente os lábios. Ou seja, você nunca deve também colocar os seus dentes na embocadura. O sopro, ele parece com um U. E quando a gente usa a pontinha da língua, vai ficar parecido com o tu. Podemos emitir, então, esse golpe de língua, como se fosse a sílaba tu. E quando a gente tem uma sequência de mais de uma nota, ela vai ficar uma nota, a primeira nota com golpe de língua e a segunda sem, se a gente for ligar. Então aqui a posição das notas sol, lá e si graves, pessoal. E aqui vocês estão vendo em destaque as posições dessas três primeiras notas. G, que representa a nota sol, A, que representa o lá, e B, o si. Ou seja, a gente vai utilizar então para a leitura dos nossos exercícios e das nossas canções as cifras musicais. C, D, E, F, G, A, B, os acidentes sustenidos e bemóis. Que nesse primeiro exemplo nós temos a nota sol. Você vai colocar sua mão, você vai posicionar a mão direita e esquerda, só que você vai fechar os orifícios, esses três primeiros orifícios. Quando você tira um dedo, você vai ter a nota lá. E quando você tira mais um dedo, nota si. Vejam que há dois exemplos de posição para a nota si, tá? O primeiro e o segundo. Vamos trabalhar com o primeiro. Então, no caso da nota sol, eu vou deixar o meu polegar aqui embaixo da mão direita para poder dar suporte. E aí o sopro, a gente vai lembrar do sopro tu, certo? Com a sílaba tu. Vejam que eu já estou usando o golpe de língua. Tu, 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 tu. Tente fazer esse exercício com a boca para vocês verem o posicionamento, tá? Então, nota sol. Vamos fazer uma sequência de 4 tus. Tu, 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 tu. Certo? Respirem, tá? Não esqueçam de respirar. Certo? A segunda posição, né, que é a da nota lá, com a cifra A. Então, você vai tirar apenas um dedo dessa posição aqui. Tirei um dedo, eu tenho a nota lá. Vamos também fazer o mesmo exercício, tá? Lembrem-se de sempre deixar o polegar direito no corpo da flauta para ter o equilíbrio, ou seja, para segurar realmente o instrumento. Agora vocês vão fazer o mesmo exercício, golpe de língua com a sílaba tu, 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 4 vezes, só que com a nota lá. Ok? E a nota si, representada pela cifra B, eu vou tirar um dedo, tá? Eu tirei apenas mais um dedo, né? Eu tava aqui no lá, tirei mais um dedo e ficou a nota si. Então, eu continuo segurando o corpo da flauta com o polegar direito, o polegar esquerdo ainda nesse furo aqui de baixo, cobrindo o furo de baixo. A gente vai emitir novamente o tu 4 vezes. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a posição do sol.
Vamos fazer, cada nota nós vamos tocar uma vez. Então, Sol, Lá e Si. Um tempo para cada nota, da seguinte forma. Então agora nós vamos para um pequeno exercício que pode ser repetido várias vezes em casa. Nesse exercício aqui, observem que eu tenho o exercício 1 e o 2. Nós vamos praticar os dois e vocês vão realizá-los também em casa. Então, vejam que eu tenho essas barrinhas, tá? Verticais, separando o que a gente chama de compassos, certo? Lembrem-se que eu também falei para vocês das notas e das figuras de tempo e pausa que representam o tempo de cada nota. Nesse caso aqui, nós temos que essa bolinha representa 4 tempos por nota. Cada bolinha branquinha dessas, nós vamos ter 4 tempos por nota. Então, G a nota Sol, A a nota Lá, B a nota Si, A a nota Lá novamente, G a nota Sol, o A nota Lá, B a nota Si, o A nota Lá e o G a nota Sol. A música vai terminar bem aqui, tá? E vejam que eu coloquei também umas aspas vermelhas, que significa que é para vocês respirarem. Ou seja, de um intervalo de uma nota para outra, vocês vão respirar. Vamos tentar executar esse exercício? Então, vocês vão começar com a posição da nota Sol. E eu vou colocar aqui para vocês, tá? Uma coisa que a gente chama de metrônomo. Na própria internet, vocês vão poder encontrar um metrônomo. Então, um metrônomo 60 batimentos por minuto, ou seja, BPM, é interessante para que vocês consigam executar esse exercício sem correr ou sem diminuir também a velocidade. Então, vou colocar aqui, ligar o metrônomo em 60 BPM. Tá. 1, 2, 3, 4. Então, posição na nota Sol, eu vou contar o tempo para a gente entrar. 1, 2, 3, 4. Vejam que eu fui, respirando um pouquinho onde tem cada aspa dessa. Então, de uma nota para outra, eu respirei. Então, pessoal, nós vamos começar o exercício número 2. São as semínimas, cada um equivale a um tempo, tá? Eu coloquei 4 notas no exercício 2 em cada compasso. Então, nós temos uma sequência de notas. Nota Sol, Lá, Si, Lá. Sol, Si, Lá, Si. Lá, Sol, Lá, Si e por último a nota Sol. Cada nota dessa vai representar um tempo, tá bom? E as aspasinhas em vermelho significam que a cada 2 notas a gente vai respirar. Lembrem-se de sempre estar executando o golpe de língua com tu. Eu vou colocar aqui o metrônomo e nós vamos iniciá-lo. Eu vou começar a contar 4 tempos e aí nós vamos iniciar. 1, 2, 3, 4. Bom, pessoal, então nós tivemos 2 exercícios, que nós praticamos e que vocês devem praticar em casa, para lembrar das posições das notas que nós estudamos hoje, as notas Sol, Lá e a nota Si, ok? Bom, então faço esse exercício de revisão, lembrando sempre do sopro, da embocadura, lembrando das posições da nota Sol, Lá e Si, e lembrem-se de limpar a flauta de vocês ao final do processo. Bom, pessoal, então nós nos vemos na próxima videoaula. Até mais!